Bem-vindos ao The Debate, na era da vigilância total, onde cada celular é uma câmera e cada transação deixa um rastro digital. A arte de permanecer invisível se tornou uma questão de sobrevivência. Para os vampiros, a máscara, o preceito de os esconde da humanidade, nunca esteve sob tanta pressão. E essa pressão, ela nos força a uma pergunta fundamental. Não é se a máscara deve ser mantida, mas como. O material que a gente está analisando hoje nos mostra duas abordagens, assim, radicalmente opostas para essa sobrevivência. Então a nossa discussão se resume a isto. Qual é a estratégia mais eficaz para preservar a espécie na era digital? É a fortaleza centralizada e o controle de informação da camarilla, ou a agilidade descentralizada e nômade dos anarquistas? Bom, eu vou defender a posição de que a abordagem estruturada e proativa da camarilla é a única muralha real contra a tecnologia moderna. E eu vou argumentar que a adaptabilidade e evasão dos anarquistas são, na verdade, a forma mais inteligente e resiliente de sobreviver ao que está por vir. A verdade, assim, é que a invisibilidade total hoje é uma fantasia. Câmeras em cada esquina, reconhecimento facial em aeroportos, satélites, o mundo mortal nos observa 24 horas por dia. Tentar viver completamente fora da rede não é liberdade, é uma prisão minúscula e sufocante. A camarilla entendeu isso há muito tempo e desenvolveu uma defesa ativa. A força deles não está em se esconder, mas em controlar a narrativa. A estratégia é a desinformação em massa. Pense nisso, sei lá, como uma operação de deepfake em escala sobrenatural. Se um dos nossos é filmado fazendo algo impossível, a resposta não é apagar o vídeo. É inundar a internet com dezenas de vídeos falsos, farsas de estudantes, CGI, cada um mais absurdo que o outro, até que a verdade se torne apenas mais um ruído no meio de tanto lixo. Isso exige uma organização, recursos e uma coordenação que só a camarilla, com sua estrutura de clãs, consegue mobilizar. Olha, eu entendo o apelo dessa ideia de controle, mas ela me parece perigosamente arrogante. A fortaleza da camarilla, com seus príncipes e suas tradições, é um alvo fixo. E a história nos ensina que toda fortaleza um dia cai. Essa estratégia de controlar a narrativa assume que se pode domar a internet. Um fluxo de informação que é, por definição, caótico, incontrolável, né? A verdadeira sabedoria não é construir a muralha mais alta, mas sim nunca precisar de uma. Os anarquistas perceberam isso. A força deles está no movimento. Eles não criam raízes, não constroem palácios. Eles se movem, evitando o tipo de escrutínio que uma estrutura como a da camarilla inevitavelmente atrai. E não se engane, não. Eles não são uma turba desorganizada. Eles têm as suas próprias redes, uma espécie de ferrovia subterrânea de pilotos, motoristas e contrabandistas para se moverem sem deixar rastros. A filosofia é brutalmente eficaz. É quase impossível acertar um alvo que nunca para. Eles valorizam a sobrevivência do indivíduo, não a glória do castelo. Mas essa vida de movimento perpétuo, por quanto tempo ela é sustentável? É uma vida de fuga constante. Como é que se constrói poder, influência, recursos, quando se está sempre olhando por cima do ombro? Essa ferrovia subterrânea de que você fala é informal, depende da lealdade e do capricho de indivíduos. Um elo quebrado e a corrente toda se parte. A estrutura da camarilla, por outro lado, oferece algo que os anarquistas não podem: estabilidade. Um sistema testado por 6 séculos. O risco é coletivo e, por isso mesmo, gerenciado. Se a máscara de um membro falha, a cidade inteira se mobiliza para conter o dano. Agora me diga, o que acontece com um anarquista solitário pego numa câmera de segurança de fronteira, sem essa rede de segurança institucional? O que acontece é que a queda dele não derruba mais ninguém. O risco para os anarquistas é individualizado, e isso é uma força, não uma fraqueza. A sua estabilidade da camarilla é uma ilusão. Você fala de uma corrente forte, mas ela é feita de elos instáveis. O material descreve os malcavianos como criminosamente instáveis.
Um príncipe da Camária vive uma paranoia constante, pesando se o benefício de ter um vidente louco em seu domínio supera o risco dele destruir tudo num acesso de fúria. Essa interdependência complexa significa que a falha de um único clã, de um único membro proeminente, pode causar um efeito dominó e comprometer a estrutura inteira. A fortaleza pode ruir por dentro. Eu vejo por que você chama isso de risco, mas eu chamo de simbiose. A contribuição desses clãs instáveis é exatamente o que torna a defesa da Camarilla tão robusta e multifacetada. Cada um tem um papel na manutenção da máscara. Os malcavianos podem prever ameaças antes que elas se materializem. Os Nosferatus são os mestres da espionagem digital. Os Tremere são clandestinos por natureza. É um sistema complexo, eu admito, mas é funcional. A saída recente dos Brujah e dos Gangrel, que foram para o lado anarquista, isso não enfraqueceu a Camarilla. Pelo contrário, fortaleceu o núcleo, tornando-o mais coeso e disciplinado. Eles estão fechando as portas de suas cidades, sim, mas é para garantir que apenas os mais confiáveis permaneçam. Isso não é fraqueza, é um refinamento estratégico. Chamar isso de refilamento é ver a decadência e chamá-la de exclusividade. Enquanto a Camarilla se encolhe e se purifica, os anarquistas se expandem, absorvendo justamente aqueles que a Torre de Marfim rejeitou. E isso me leva a uma questão mais prática. Como esse refinamento lida com a ameaça tecnológica real e imediata? Enquanto a Camarilla debate quem é digno de entrar em seus salões, como exatamente essa estrutura enxuta lida com uma câmera térmica num aeroporto? Eles lidam enfrentando o problema de frente, não fugindo dele como fazem os anarquistas. Como eu disse, a guerra moderna é uma guerra de informação. A estratégia da Camarilla não é só criar vídeos falsos, é muito mais profunda. É fabricar existência, criar identidades digitais completas com históricos de emprego, redes sociais, registros de crédito. É uma camuflagem ativa, onde você se cobre com tantas camadas de dados plausíveis que a sua verdadeira natureza se torna invisível. Simplesmente evitar câmeras é uma tática passiva. É uma questão de tempo até falhar. A única forma de sobreviver a longo prazo é dominar o campo de batalha digital, não fingir que ele não existe. Mas a ideia de dominar o campo de batalha digital é uma ilusão de controle. O próprio material que a gente está analisando adverte sobre o perigo de uma simples câmera térmica, que revela a ausência de calor corporal de um vampiro. Me responda diretamente. Como se cria desinformação para isso? Como você fabrica uma identidade digital que explica uma imagem térmica mostrando uma silhueta fria se movendo no meio de uma multidão de corpos quentes? Não há narrativa que cubra isso. É aqui que a filosofia deles desmorona. A estratégia anarquista não é fuga, é inteligência. É reconhecer que a melhor maneira de vencer um jogo fraudado é simplesmente não jogar. Eu admito que a câmera térmica é um desafio Significativo. Mas a sua perspectiva assume que a tecnologia é infalível e que os humanos que a operam são perfeitamente racionais. A abordagem da Camarilla não é necessariamente enganar a máquina, mas enganar o analista humano que olha para a tela. Criar um contexto onde aquela imagem anômala seja descartada como um defeito no sensor, uma interferência, qualquer coisa menos a verdade. E há outro ponto. O que é mais suspeito no mundo de hoje? Alguém com uma identidade digital complexa e talvez algumas inconsistências, ou alguém que simplesmente não existe digitalmente? Um fantasma nos dados. A ausência de um rastro é, em si, um rastro. Os anarquistas, ao tentarem ser invisíveis, se tornam uma anomalia gritante. Mas essa sua camuflagem digital é uma corrida armamentista que a Camarilla não pode vencer. Para cada identidade falsa criada pelos Nosferatus, surgem 10 novos algoritmos de análise de dados, novas formas de biometria. É uma estratégia que exige recursos imensos e uma vigilância constante. E basta um erro, uma falha, para que toda a fachada desmorone. Os anarquistas não estão tentando ser fantasmas, eles estão apenas minimizando a superfície de ataque. Ao viverem nas margens, em movimento, eles reduzem drasticamente a probabilidade de serem registrados em primeiro lugar. Não se trata de tornar a tecnologia irrelevante, o que é impossível, mas de tornar a sua existência irrelevante para a tecnologia. É uma aposta na obscuridade, e eu
Eu acho que é uma aposta mais segura. Mas essa aposta depende inteiramente da disciplina de cada indivíduo. E isso nos leva ao ponto central da divergência: estrutura contra individualismo. A máscara exige sacrifício, exige que o coletivo venha antes do indivíduo. O individualismo que os anarquistas tanto celebram é, na minha visão, a sua maior fraqueza. É a receita pro caos. Um único anarquista descuidado, agindo por impulso ou vaidade, pode expor a todos nós. A Camarilla impõe uma linha dura justamente porque a sobrevivência de todos depende da obediência de cada um. A ordem não é uma opção, é uma necessidade absoluta. O que você chama de ordem, eu chamo de estagnação. E o que você chama de caos, eu chamo de evolução. Ao fechar suas portas e enrijecer suas regras, a Camarilla está se isolando, se tornando um fóssil. Os anarquistas, com sua diversidade e individualismo, são um ecossistema, não uma máquina. É mais bagunçado? Sim, mas também é mais adaptável. A máscara é mantida por eles não por decreto de um príncipe, mas por algo muito mais poderoso, o puro instinto de autopreservação. Cada anarquista sabe no fundo de sua alma que sua sobrevivência depende de sua própria discrição. Essa responsabilidade individual forja um agente muito mais cuidadoso do que um vampiro que simplesmente obedece a regras impostas por uma hierarquia distante. É a diferença fundamental entre obediência e consciência. Mas a consciência individual é notoriamente falha, especialmente entre a nossa espécie, que é, por natureza, uma criatura de paixão e impulso. A estrutura da Camarilla existe precisamente para nos proteger de nós mesmos, para mitigar essa falhabilidade inumana. A obediência não é cega, é um contrato social racional, um acordo para seguir um sistema que provou sua eficácia por mais de meio milênio. Confiar no instinto de autopreservação de uma coleção de individualistas é uma aposta que a nossa espécie não pode se dar ao luxo de fazer. Um erro, e o jogo acaba para todos. Você fala de um sistema que provou sua eficácia, mas o mundo para o qual ele foi construído não existe mais. A fortaleza da Camarilla pode ser antiga e ter resistido a muitos cercos, mas o cerco de hoje não é feito de fogo e aço, é feito de dados e fibra ótica. Eles estão entrincheirados, usando táticas do século XV para lutar uma guerra do século XXI. Os anarquistas, por outro lado, não têm uma fortaleza para defender. Eles são o próprio fluxo. E a história tende a favorecer os que se adaptam, não os que se entrincheiram. Então, para resumir a minha posição, eu acho que, diante da ameaça da vigilância total, apenas uma estratégia coletiva, disciplinada e proativa de controle narrativo pode ter sucesso. A Camarilla, com sua estrutura secular, seus recursos e sua abordagem sofisticada de desinformação, representa a única esperança de manter a máscara. É um caminho de ordem e sacrifício, eu concordo, mas é o único que oferece uma defesa real. Por outro lado, eu sustento que a rigidez da Camarilla é a sua sentença de morte na era moderna. A verdadeira segurança não está na força, mas na fluidez, na descentralização e na capacidade de se adaptar. A abordagem nômade dos anarquistas não é uma fuga, é uma recusa inteligente em se tornar um alvo. Ao permanecerem nas sombras e em constante movimento, eles praticam a forma mais pura e sustentável de manter a máscara, a de simplesmente não serem vistos. Eu devo reconhecer que a sua crítica à centralização da Camarilla tem mérito. Ela cria um alvo visível e uma interdependência que, como você apontou, pode ser uma vulnerabilidade significativa. A queda de uma cidade da Camarilla seria um desastre de proporções épicas. E eu concordo que a falta de uma estrutura formal pode deixar os anarquistas terrivelmente vulneráveis em momentos de crise individual. Depender de redes informais e da lealdade pessoal é um risco, e um anarquista isolado e exposto, ele tem poucas chances. No final, a questão de qual filosofia, a da fortaleza ou a do viajante, se provará mais resiliente, permanece em aberto. O material nos oferece argumentos profundos e válidos para ambos os lados. Exato. E isso demonstra que a luta pela sobrevivência na noite eterna é, e talvez sempre tenha sido, uma disputa fundamental de ideias sobre como encarar o futuro.